Boa noite, igreja. Eu quero cumprimentar a todos na paz do Senhor. Graças a Deus por um dia maravilhoso que o Senhor nos concede a graça de estarmos na casa dele. Participamos de um culto maravilhoso pela manhã e agora à noite estamos aqui louvando, engrandecendo a este Deus maravilhoso, engrandecendo todos os momentos que Ele tem nos dado graça, vitória, tem nos abençoado grandemente. Por isso nós queremos engrandecer este Deus, porque Deus é maravilhoso. Louvarmos de todo o coração, adorarmos na beleza da santidade, porque Deus é poderoso, Deus é maravilhoso. Eu quero estar meditando com os irmãos, aqui em Êxodo, e capítulo de número 24, do versículo 12 ao 18, que diz a palavra do Senhor. Aqueles que pudessem abrir suas Bíblias e estar acompanhando, é uma passagem maravilhosa, que eu imagino que Moisés, neste momento, quando Deus fala com ele, ele ficou todo tremo, porque já sentimos a experiência muitas vezes, quando Deus fala algo em nossas vidas, é maravilhoso, nós ficamos tremos. Por mais forte que somos, nossa estrutura física, corporal, começa a tremular, porque a grandeza, o poder de Deus. Eu imagino aqui a posição de Moisés, neste momento que Deus fala com ele. Então disse o Senhor a Moisés: sobe a mim ao monte e fica lá, dar-te-ei as tábuas de pedra, e a lei e os mandamentos que tenho escrito para os ensinares. E levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, e subiu Moisés ao monte de Deus, e disse aos anciãos: esperais aqui, até que tornemos a vós, e eis que Arão e Hur ficam convosco, quem tiver algum negócio, se chegará a eles. Subindo, pois, Moisés o monte, a nuvem cobriu o monte, e habitava a glória do Senhor sobre o monte Sinai. E a nuvem cobriu por 6 dias, e ao 7º dia chamou a Moisés do meio da nuvem. E ao parecer da glória do Senhor, era como um fogo consumidor no cume do monte, aos olhos dos filhos de Israel. E Moisés entrou no meio da nuvem, depois que subiu o monte, e Moisés esteve no monte 40 dias e 40 noites. Agora vamos estar lendo aqui no capítulo 25, versículo 10, para depois darmos continuidade. Também farão uma arca de madeira de cetim. O seu comprimento será de 2 côvados e meio, e a sua largura de 1 côvado e meio, 1 côvado e meio a sua altura. E cobrirá lá de ouro puro, dentro e por fora. E as cobrirás, e farás sobre ela uma coroa de ouro ao redor. E fundirás para ela 4 argolas de ouro, e as porá no 4 cantos delas, 2 argolas, um ao lado dela, e 2 argolas do outro lado dela. E fará varas de madeiras de cetim, e cobrirás com ouro. E meterá nelas as varas, as argolas, aos lados da arca, para se levar a arca. As varas estarão nas argolas da arca, e não tirarão de lá. Depois porás a arca no testemunho que eu der. Preste atenção nessa palavra, que mais adiante nós vamos ver depois uma passagem sobre isso. Também no versículo 17 diz: também fará um propiciatório de ouro puro. O seu comprimento será de 2 côvados e meio, e a sua largura de 1 côvado e meio. Farás também 2 querubins de ouro batido, os farás nas 2 extremidades do propiciatório. Farás um querubim na extremidade de uma parte, e outro querubim na outra extremidade da outra parte. De uma só peça, com o propiciatório, farei os querubins nas 2 extremidades dela. Os querubins estenderão suas asas por cima, cobrindo com as suas asas o propiciatório. As faces delas, uma defronte da outra, faces de querubim, estarão voltadas para o propiciatório.
e porás o propiciatórios em cima da arca, depois que houveres posto a arca, o testemunho que eu darei. E ali virei a ti e falarei contigo de cima do propiciatório, do meio dos querubins, que estão sobre a arca do testemunho. Tudo que eu te der, te ordenar para os filhos de Israel. Então Deus fala com Moisés ali, né? Sobe ao monte. Eu estou tremendo no lugar de Moisés. Glória a Deus. Sobe ao monte, Moisés, e lá te darei a tábua da lei. Por que escolheu Moisés? Poderia escolher o irmão de Moisés? Ele foi junto depois também, mas o principal era Moisés. Que Moisés teve a experiência de viver no Egito. 40 anos ele viveu no Egito. Viveu lá, passou aqueles momentos. E viveu 40 anos no deserto. Ele conhecia todos os obstáculos. Tudo que podia acontecer ali, Moisés conhecia. Se pegasse uma pessoa que não tem conhecimento, ia perecer aí na metade do caminho. Moisés conhecia todas as estratégias do deserto, né? Mas deserto tem muita estratégia. Você cavalgar num deserto, tem muita estratégia, tem que ter muito conhecimento, senão você não consegue cavalgar 1 quilômetro, aí você vai perecer já no meio do caminho. E Moisés conhecia tudo isso. E Deus está falando hoje, eu te chamei, não sei quem Deus está falando hoje aqui, eu te chamei, você tem experiência como Moisés, não de 40 anos, mas você tem experiência na palavra de Deus, e eu estou te aguardando você subir ao monte e fazer a minha vontade, que eu te chamei, eu te escolhi, tu és meu. Deus está falando, presta atenção. Você muitas vezes colocou incerteza no seu coração, será que é de Deus? E Deus está confirmando hoje, você conhece, você tem entendimento, você ouviu minha palavra, você caminha há muitos tempos comigo, e eu estou te chamando hoje para você fazer minha obra. Mas para subir ao monte, lá Senhor, Moisés já cumpriu. Não, para você salvar as vidas, salvar as pessoas, resgatar a pessoa do Egito, não, resgatar a pessoa que está do seu lado, na sua cidade, no seu bairro. O Senhor está falando contigo hoje, eu te chamei, tu és meu. Não, mas não faz 40 anos que eu estou no ministério, servindo a ti, Senhor, 25, 10 anos, mas tu conheces a palavra, tem ouvido a palavra de Deus. Muitas vezes você fala, já conheço a palavra, essa passagem já conheço, mas tem tido poder em prática, tem colocado o que Deus está colocando nas suas mãos hoje, para fazer como Moisés, caminhar, levar ao povo junto. Eu estou te chamando para você resgatar essas vidas. Moisés cumpriu a obediência de Deus, foi lá no Egito, pegou o povo, sabia que era difícil, uma missão árdua, um povo duro de coração, que se revoltava. Nós vimos aqui, vamos ver agora no 33, no 32, que o povo estava aguardando Moisés, e Moisés não vinha, Moisés não chegava. Aí Deus diz a ele, Moisés, 33, 1, mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, ajuntou-se o povo Araião e disseram, levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, a este homem que Deus tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. E Arão lhe disse, arrancai os pendentes de ouro que está nas orelhas de vossas mulheres, de vossos filhos, de vossas filhas. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e a trouxeram a Arão. E eles tomou da sua mão, tomou o ouro com um buril e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram, são teus deuses, ó Israel, que tiraram da terra do Egito. E Arão, vendo isto, edificou um altar diante dele. Arão o pregoou dessa manhã, será a festa do Senhor. No dia seguinte, madrugaram e ofereceram holocausto, e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se a comer e a beber, depois levantaram-se a folgar.
Aí no 7, Deus diz, estava com Moisés lá no monte. Disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo que fizeste subir do Egito tem se corrompido. O povo que conheceu os poderes de Deus, viu as maravilhas, os sinais que Deus tinha feito no Egito, tem se corrompido. O povo tem voltado atrás. O povo não guardou as palavras, os mandamentos que tinha ordenado Moisés. Depressa tem se desviado do caminho que eu lhe tinha ordenado. Fizeram para si um bezerro de fundição, perante se inclinaram e sacrificaram e disseram: estes são os deuses de Israel que te tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto este povo, eis que sucedeu o furor de Moisés, e arremessou as tábuas das suas mãos e a quebrou nos pés do monte. Então Deus coloca no coração de Moisés. Ele vem ali, vê o povo todo revoltado. A rebeldia do povo adorando um bezerro de ouro. Se fosse nós, o que nós faríamos, né? Conduzindo um povo ali, milhares de pessoas, aí a hora que vota, e o povo, isso para nós não é nada. Tudo que você trouxe não significa nada para nós. E Moisés se revoltou. Mas mesmo assim, Moisés se compadecia daquele povo. É um povo que erra, Senhor. É um povo que falha, mas o Senhor perdoa. E Moisés disse a Arão, seu irmão: que tem feito este povo, que sobre ele trouxeste tamanho pecado? Então disse Arão: não se acenda a ira do meu Senhor, tu sabes que este povo é inclinado ao mal. Eles me fizeram, façam-nos deuses que vão avante de nós, porque não sabemos o que sucedeu a ti, Moisés, este homem que nos tirou da terra do Egito. Então ele disse: quem tem ouro, arranque o deram. Eu lancei o fogo e saiu este bezerro. No 33, no 12 em diante, diz: e Moisés disse ao Senhor: ei, Senhor, que tu me dizes, fazes subir a este povo, não me fazes saber que has de enviar comigo? Eu te disseste: conheço-te por teu nome, também achaste graças aos meus olhos. Agora, pois, tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te agora, faça saber o teu caminho, e conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos. Atenta a esta nação, o teu povo. Disse, pois: irá a minha presença contigo, de fazer descansar. Então disse-lhe: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir. Se tu não fores conosco, Senhor, não nos faça subir esse monte. Se tu não fores, Senhor, nós não seremos nada. Se o Senhor não for conosco, se o Senhor não for com você, de que adianta nós estamos aqui adorando a Deus, louvando e glorificando? Por isso nós temos que exaltar a este Deus, para que esse Deus seja conosco. O Senhor nos ama, o Senhor tem prazer nas nossas vidas, que nós estamos louvando a Ele, engrandecendo, como esse povo aqui. Moisés clamou a Ele, o Senhor se compadeceu, falou assim: eu irei contigo, Moisés, irei contigo, Moisés, não vou desamparar esse povo, porque é um povo que peca por falta de sabedoria, viveu na escravidão ali, Moisés, adorando ídolos ali no Egito, Moisés, e eu tenho prazer nesse povo, eu tenho prazer nesse povo que me adora, mas tu, Moisés, fará uma obra maravilhosa a este povo. No 34, Deus ordena para Moisés, para que faça as novas tábuas. Esses mandamentos não vão poder ficar destruídos. O que eu te ensinei, Moisés, o que até hoje nós servimos, essas tábuas. Mas isso é do Velho Testamento, mas estas tábuas nós servimos até hoje. Amarás teu Senhor, teu Deus, de coração, o teu próximo como a ti mesmo. Somente dois mandamentos, não precisa ler os 10. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e o próximo com a ti mesmo. Abrange tudo. Nós amamos a Deus de todo o nosso coração. Amamos a Deus de todo o nosso coração. Eu não conheço a vida de ninguém, não conheço o seu dia a dia, mas nós amamos Deus de todo o nosso coração.
Amamos ao próximo como a ti mesmo, como a nós mesmos. Amamos ao próximo. Não estou falando que sou perfeito, mas nós fazemos isso. Nós não fazemos. Muitas vezes nós não cumprimos. E Deus tinha que mandar esse mandamento, trazer esse mandamento, esse conhecimento. Desde aquela época, eu falei, mas foi tanto tempo. Mas isso está no nosso coração até hoje. Deus tem ordenado para nós, para que possamos fazer a obra dele através desses mandamentos. Adorar a Ele. O que Ele quer de nós? Mas a Bíblia tem tanta passagem. Mas esses versículos são os principais. Tudo passagem que teve os profetas. Tudo que foram viver nessa palavra. Conheceram essa palavra. Conheceram o que Moisés trouxe de lá do monte. Para que o povo seguisse até hoje. E nós estamos seguindo. E vamos continuar a seguir até a volta de Jesus. Cantamos aqui no louvor, o terceiro louvor. Maravilhoso, né? Aguardando a volta do Senhor. Maravilhoso na presença do Senhor. Adorando de todo o coração a presença do nosso Deus, a presença do Espírito Santo fazendo coisas tremendas em nossas vidas, nos comove, nos deixa nossas vidas fortalecidas a todos os dias. Passamos muitas vezes por muitos problemas na semana, mas quando chega no domingo é maravilhoso adorar a Deus, glorificar e exaltar o poder de Deus. Aí no 34, de 1 a 10, ele diz: então disse o Senhor a Moisés: lavra-te 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e eu escreverei nas tábuas as minhas palavras, que estavam nas primeiras tábuas que quebraram. Prepara-te amanhã, para que subas pela manhã ao Monte Sinai, ali por diante, acima do cume. Ninguém suba contigo, também ninguém apareça em todo o monte, nem ovelha, nem bois, se apacente de fronte do monte. Então lavrou 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e levou Moisés pela manhã na madrugada, e subiu ao monte Sinai, como o Senhor lhe tinha ordenado, e tomou as 2 tábuas de pedra na sua mão. E o Senhor desceu numa nuvem, e pôs-se ali junto a ele, e apregou o nome do Senhor. Passando, pois, o Senhor perante a sua face, clamou: Jeová, o Senhor Deus, misericordioso e piedoso, tardio em irar, grande em beneficência e verdade, que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade, a transgressão, o pecado, que ao culpado não tem culpa por inocente, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Moisés apressou, inclinou a cabeça em terra e curvou-se e disse: Senhor, até agora tenho achado graça a teus olhos. Vá agora, Senhor, no meio de nós, porque este povo é obstinado, porém perdoa a nossa iniquidade e nosso pecado pela nossa herança. E disse: eis que faço um conceito, farei diante de ti, o teu povo, maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra, nem entre gente alguma, de maneira que todo este povo, em cujo meio tu está, veja a obra do Senhor, porque coisa terrível é o que eu faço contigo. Então ele orou a Deus e Deus abençoou. Assim como Moisés buscou a presença de Deus, intercedeu pelo pão de Israel, também precisamos reconhecer que a presença de Deus é a nossa maior necessidade, a garantia. Veja, a oração e intercessão de Moisés mudou a situação do povo. Muitas vezes nós temos que buscar a este Deus, mas quando ele clamou, chegou na presença do Senhor, buscou a presença do Senhor, o Senhor ouviu. Para Deus maravilhoso, um Deus piedoso. Deuteronômio 10, de 1 a 2, nós podemos, naquele tempo, me disse o Senhor, que alisasse 2 tábuas de pedras, primeiras sobe a mim, neste monte, e faze também uma arca de madeira, e naquelas 2 tábuas escreveu a palavra que estava as primeiras tábuas, e que colocarás na arca. Aí Moisés foi colocada na arca. Então a arca que nós falamos que ele estava construindo no início, e Deus falou: agora coloca na arca. E Número 17, de 1 a 11, nós vimos a vara de Arão que floresce. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo:
fala aos filhos de Israel e toma deles uma vara para cada casa paterna, de todos os seus príncipes, segundo as casas de seu pai. E 12 varas escreverá o nome de cada um sobre a sua vara. Porém o nome de Arão escreverá sobre a vara de Levi, porque cada cabeça da casa de seus pais terá uma vara. E as porá na tenda da congregação perante o testemunho, onde ouvirei a voz. E será que a vara do homem, que se tiver escolhido, florescerá? Assim farei cessar as murmurações dos filhos de Israel contra mim, com que murmura contra vós. Falou, pois, Moisés aos filhos de Israel e todos os seus maiorais, e cada um uma vara, cada um o maioral uma vara, segundo a casa de seus pais. 12 varas, e a vara de Arão estava entre as varas. E Moisés pôs estas varas perante o Senhor na tenda do testemunho. Sucedeu que, pois, no dia seguinte, Moisés entrou na tenda do testemunho, e eis que a vara de Arão pela casa de Levi florescia, porque produziria flores e brotara renovos e deram amêndoas. Então Moisés trouxe todas as varas diante do Senhor, e todos os filhos de Israel ouviram e tomaram cada um a sua vara. Então o Senhor disse a Moisés: toma, pois, a vara de Arão perante o testemunho, para que o guarde para o sinal, para os filhos rebeldes, assim fará acabar as suas murmurações contra mim. Isto que Deus fez. Deus fez as tábuas, depois a vara de Arão. Em Êxodo 16, 14 e 15. E alçando-se orvalho caído, eis que sobre a face do deserto estava uma coisa miúda, redonda, miúda, como uma geada sobre a terra. E vendo os filhos de Israel, disseram uns aos outros: que é isto? Porque não sabia o que era, e disse depois Moisés: este é o pão que o Senhor vos deu para comer. Este é o maná que desce do céu para alimentar. Então Deus providenciou ali as tábuas. A vara de Arão floresceu, e o maná. E Deus tinha mandado construir essa arca. Nós podemos ver que essa obra que Deus tinha feito, eles conduziam a arca, e onde a arca se encontrava, a presença de Deus era constante naquele lugar, e a vitória era certa. Por isso o povo conduzia, colocou os varais ali, como falaram, conduzia nas costas, e as levavam para as batalhas, levavam para as guerras, tudo que eles iam afrontar ali, eles não deixavam o seu Deus. Ele não abandonava Deus, porque Deus disse que estaria no propiciatório, e estaria falando com eles. Deus estaria ali mostrando a ele que estava junto deles, não teria abandonado. Muitas vezes a batalha é difícil, fala assim: eu estou só, Senhor. Senhor, não, estou contigo, não te deixarei, não te desampararei. Então dessa forma Deus mostrava que muitas vezes eles conquistavam ali. Isso aconteceu com Josué, quando as muralhas caíram, eles levaram a arca, as batalhas. Somente numa vez que se encontra lá em 1 Samuel 5, capítulo 5, ou não? Os filisteus vencem o povo de Deus e vencem a Israel. Os filisteus, pois, tomaram a arca de Deus e a trouxeram de Ebenezer a Asdod, a cidade deles. E tomaram os filisteus a arca de Deus e colocaram na casa de Dagom e puseram junto a Dagom. Levantando, pois, serem de madrugada e de Asdod, no dia seguinte, eis que Dagom estava caído com o rosto em terra diante da arca do Senhor. E colocaram novamente Dagom em pé, em posição, e continuou a arca do Senhor ali. E os filisteus viram aquela passagem, Dagom estava ali. No dia seguinte colocaram outra vez, voltaram ele, e diante da arca, no outro dia voltaram, ele estava destruído, quebrado as mãos, e seu rosto
de rosto no chão. Então os filisteus ficaram amedrontados. Mas o poder de Deus está com eles. Vamos devolver essa arca. Tira essa arca daqui. Tira daqui, porque nós não queremos mais, né, que esse Deus venha nos assolar. Então levaram. Então os filisteus pegaram a arca, entraram para fora da sua terra e transportaram o seu carro num carro de bois. No começo eu estava lendo que fez a arca, e somente os levitas poderiam transportar a arca. Seria colocado nos ombros dos homens e não em carro de animais. Os filisteus fizeram dessa forma. Fizeram um carro novo e falaram: leva essa arca embora daqui. Pegaram. Então os filisteus colocaram a arca para fora da terra e transportaram sobre um carro de bois. Mas fizeram um carro novo, de madeira nova, tudo novo, né? Para levar a arca. Falaram: não, está fazendo tudo certinho, é tudo novo, não foi usado nenhuma vez ainda, estão fazendo coisa nova. Mas o propósito era que não era para servir, né, para conduzir a arca em cima de carro de bois. Era para ser levado os sacerdotes e levitas, e somente eles poderiam levar a arca. Pode estar lendo ali que somente eles poderiam. Deus constituiu os levitas, sacerdotes, para poderem estar transportando a arca. Os filisteus pegaram e levaram dessa forma. E feriu o Senhor os homens. Aí eles levaram até Bet-Semes. Vamos levar essa arca de volta até Bet-Semes. Porquanto esses homens de Bet-Semes, quando viram a arca que os filisteus deixaram ali, eles correram olhar lá. Vamos ver o que tem dentro da arca. Vamos ver o que dentro, né? Curiosidade é tremenda, né? E os homens de Bet-Semes foram olhar o que continha dentro da arca. Porque Deus falou assim que estaria ali, a presença dele estaria ali, e o povo conhecia, todos sabiam o que continha dentro da arca. Em cima estava a presença de Deus, né? Algumas passagens falam que estava lá no Egito, quando Moisés conseguiu a primeira vez a tábua, e em outras falam que havia a tábua, a vara e um pote, um vaso de maná. Os betessemistas, por quanto olharam dentro da arca, foram mais de 50 mil homens que morreram. Deus feriu, porque não poderiam olhar dentro da arca. Mas muitas vezes a pessoa fala: não tem nada demais. Muitas vezes tem um mandamento, Deus ordena alguma coisa, não tem nada demais. Não tem nada demais. A nossa vida não tem nada demais. Muitas vezes, hoje no dia de hoje, você prega uma coisa e fala assim: mas hoje no avanço tecnológico que tem isso daqui, não tem nada demais. Não tem nada demais, né? Você prega muitas vezes para a pessoa fala assim: não, hoje a tecnologia está avançada, essas coisas são ultrapassadas, essas coisas. Mas o poder de Deus, Deus já conhecia essa tecnologia, sabia que o homem ia avançar, ia dar inteligência, e o homem vai avançar mais ainda. E quanto mais o homem avança, mais ele se distancia de Deus. Não foi assim? Eu conheço o tempo que tenho vivido. Eu vi quando as pessoas não tinham tudo isso nas mãos, as pessoas se apegavam mais a Deus. Hoje tem a Bíblia. Poderia estar com um computador, alguma coisa, mas tudo bem, não tem nada errado, está tudo aqui. Só que a Bíblia é a palavra de Deus. O computador não tem só a palavra de Deus. Tem coisa que se eu vou buscar também é contrária à vontade de Deus. Concorda comigo? Aqui, ó, é só a palavra de Deus. É só a palavra de Deus. Não tem nada contrário. Nada contrário. A tecnologia nós temos que avançar para melhorar tudo. Tanto a medicina, tudo que é sentido em nossas vidas, nós temos que avançar. Mas se eu tiver a palavra de Deus, se eu clicar em alguma coisinha, aparece outras coisinhas do outro lado. Tem duas faces, né? Glória a Deus, que Deus deu inteligência para o homem, né? E muitas vezes a pessoa se apega a isso, não tem nada demais. Não tem nada demais, só tem de menos, né? Louvado é o nome do Senhor. Que Deus seja exaltado na nossa vida. Que Deus seja glorificado.
para que nós possamos muitas vezes no celular. É fácil. Comunico aqui lá no outro lado do mundo rapidinho. É fácil. Que Deus seja exaltado em nossas vidas. Que a tecnologia avance cada vez mais. Mas nós podemos saber de que forma usar essa. Para não se distanciarmos de Deus. Para não podermos olhar dentro da arca e ser consumido. Não olhar dentro da arca. Olharam dentro da arca. Não era permitido. Transportaram no carro de boi. É moderno. Naquela época era mais avançado. Né? Levava os carros de boi, não tinha veículo motorizado ainda. Não sei, acho que não existia naquela época. Era carro de boi, que era o transporte mais avançado que tinha na época. Mas aí não fizeram conforme Deus tinha ordenado. Somente os levitas, sacerdotes, poderiam transportar a arca e não poderiam olhar dentro da arca. Em 2 Samuel 6, 1, 7, nós vamos ver aqui. Que diz aí, vamos começar do versículo 1 em diante. E tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em número de 30.000. E levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo de Baal, Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do nosso Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. E puseram a arca de Deus em um carro novo e a levaram da casa de Abinadab, que está em Gibeá, e Uzá e Aiú, filho de Abinadab, guiavam o carro novo. E levando da casa de Abinadab, que está em Gibeá, com a arca de Deus, Aiú ia adiante da arca. E Davi e toda a casa de Israel alegrava-se perante o Senhor com toda sorte de instrumento de pau, de faia, como harpas e com saltérios, e com tamboris, e com pandeiros, e com símbolos. E chegando à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus, e pegou nela, porque os bois deixavam pender e tinham tropeçado. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus os feriu ali por imprudência, e morreu ali junto da arca. Né? Podemos ver aqui que ele estava transportando também num carro novo, num carro de boi, também num carro novo. Mas agora, se tivesse sido transportada no ombro, a arca não ia pender, né? A desobediência do homem, se tivesse transportado, cada um no seu ombro a arca, iam levando a arca tranquila aí, e não ia acontecer nada, né? Aí o boi tropeçaram, e colocou a mão e foi fulminado. Por quê? Porque aqui, muitas vezes, falando aqui, os filhos fizeram um carro de boi novo, construíram um carro, para a glória de Deus, eles vão fazer um carro novo, ou transportar. Vamos transportar esse Deus, em cima do carro de boi. A desobediência onde vai? Muitas vezes, nós temos que buscar a direção de Deus. Um pouquinho de desobediência traz coisas terríveis para a nossa vida. Uma desobediência pequenininha, fala, não tem nada a ver. Vamos levar no carro de boi. E aqui, viram aqui. O boi tropeçou, deu uma balançada na arca ali, já colocou a mão, foi fulminado. Então temos que estar patentes, prestando atenção na palavra de Deus, no que Deus tem colocado para nossas vidas. Era Davi que estava junto aí. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá e o feriu por essa imprudência e morreu junto ali. Né? Mas ele fala assim, muitas vezes, e Uzá conhecia, sabia das passagens, e muitas vezes nós podemos pensar assim, como fala lá em Provérbio: confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes do seu próprio entendimento. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no seu próprio entendimento. Mas a inteligência foi Deus que me deu. Mas aqui ele está estribando no seu próprio entendimento. Fala, não tem coisa alguma, não tem problema algum a gente levar a arca.
no carro de boi, nós estamos transportando, nós sabemos que é Deus, mas feriu grandemente. E muitas vezes vem luta em nossas vidas, por quê? Porque não estamos vigiando a palavra de Deus, não estamos cientes do que Deus tem colocado em nosso coração, vivemos da nossa forma. Hoje o dia não é maravilhoso? É. Então, Deus tem mostrado para nós de que forma Ele quer fazer em nossas vidas. E o que eu falei no começo do culto, você tem entendimento, tem conhecimento, eu te chamei, eu te escolhi, eu te dei sabedoria, eu quero usar você. As lutas vêm muitas vezes em nossas vidas por não fazermos a vontade de Deus. Ora para mim, porque está acontecendo isso na minha vida, está acontecendo aquilo. Você está fazendo a vontade de Deus? Acontece isso, acontece aquilo, não sei de onde vem os problemas, afrontas. Não, Deus quer usar você. Ele quer dar uma... Para aí, olha, eu estou querendo usar você. Você está no meu caminho, você tem conhecimento, você tem sabedoria, você é batizado com o Espírito Santo, fala em línguas, e o seu talento está parado ali, estacionado o talento. Eu te capacitei, te dei força para fazer tudo, e você não faz. Mas vou na casa de Deus assistir, mas eu quero mais de ti. Deus fala, eu preciso que você salve mais almas, que o Evangelho seja anunciado, que o Evangelho seja pregado. Por isso eu te chamei você. Mas estou assistindo aqui, está bem confortável, está confortável. Mas mais confortável está no braço do Senhor, guardado e sendo protegido por Deus. Deus estava falando comigo, eu estava orando ali. Deus, você tem que falar hoje que eu tenho escolhido. Eu não sei quem é a pessoa, Deus não revelou para mim, mas tem pessoa que está estacionada, está parada com o seu talento. Nós temos vários talentos, né? Capacitação, trabalho, um monte de coisa a gente fazemos. Conhecemos a palavra, é maravilhosa a palavra, meditar na palavra, mas Deus está colocando hoje em nosso coração para fazermos algo. Então muitas vezes, estou fazendo isso, muitas vezes estamos estribando em nosso entendimento, nosso conhecimento, nosso intelecto. Nossa, maravilhoso, né? Então isso Deus tem colocado na sua vida hoje. Deus vai vir falar contigo. Deus vai vir falar contigo, porque Deus colocou no meu coração. Eu preciso de pessoas, de Moisés, nos dias de hoje, Moisés no dia de hoje, para falar, Moisés era no passado, lá no Velho Testamento. Não, mas o mandamento de Deus vai até hoje. Nós seguimos o mandamento até hoje. E a arca de Deus, nós vamos ver, porque um diz que ela está no céu, que foi levada para o céu e está lá com o Senhor. Aqui não está mencionado para onde foi, só que não vimos as arcas. Mas só que veio o pão do céu, né? Desceu quando não desceu maná. Jesus disse, eu sou o pão que desceu do céu. Está lá em João, né? Que ele fala, eu sou o pão que Deus desceu do céu. João 6, 48, né, que ele diz. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o deles comerem e não morram. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, e se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der, darei a minha carne, eu darei pela vida do mundo. Então esse é o pão que desceu do céu. Hoje nós temos a presença do Senhor Jesus. Lá era Moisés que intercedia pelo povo. Jesus veio para nos resgatar, para nos dar vitória, para podermos fazer a obra dele em nossas vidas. Deus veio nos dar vitória em tudo que nós vamos fazer. Sermos bem-sucedidos em tudo que Deus tem colocado em nosso coração. Por isso tem uma passagem que também falava aqui, a passagem que se encontra lá, que Deus colocou no meu coração, lá em Naamã. Naamã, quando ele veio ali, né, era
chefe dos exércitos do rei da Síria, era um grande homem diante do Senhor e de muito respeito, porque ele e o Senhor deram livramento aos sírios. Este varão um homem valoroso, porém leproso. Ele veio e saíram tropas da Síria, da terra de Israel, levaram preso uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. E disse a esta senhora: oxalá que meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Entrou em Naamã e o notificou ao seu senhor, dizendo: assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, enviarei uma carta ao rei de Israel. E ele lhe tomou na sua mão 10 talentos de prata e 6.000 siclos de ouro e 10 mudas de vestido, e levou a carta do rei, dizendo: logo chegando a ti esta carta, saiba que eu enviei Naamã, meu servo, para que o restitui a sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou seus vestidos e disse: sou eu Deus para matar, para vivificar, para este envie-me para mim, e eu restaurar um homem da sua lepra? Pelo que deveras notai-vos, peço que vá em busca da ocasião contra mim. Sucedeu, pois, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, o rei de Israel rasgar os seus vestidos, mandou dizer ao rei: por que rasgastes os teus vestidos? Deixa ouvir a mim, e saberá que há um profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seu carro, e parou à parte da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne tornará e ficarás purificado. Porém Naamã, muito indignado, foi dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, por será em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a mão sobre o lugar e restaurará a lepra. Aí ele se indignou. Ele começou a pensar no seu próprio testamento, na sua própria convicção, estribando no seu próprio pensamento. Mas aqui em Israel tem o rio Jordão, tem o rio lá em Damasco, tem o rio Abana, tem o rio Farpar. Por que não, esse profeta não manda que eu vá nesses rios onde eu moro lá, que lá eu poderei ser sarado da lepra? É para mergulhar. Então vou mergulhar nesse rio aí, vou mergulhar nesse rio e vou ficar curado da lepra. A palavra de Deus é tremenda, né? Muitas vezes as pessoas falam, e muitas vezes as pessoas contrariam o poder de Deus. O que Deus traz em nossas vidas, e muitas vezes nós contrariamos tudo o que Deus tem colocado. Mas você tem que mergulhar no Rio Jordão. Mas por que lá no rio não pode? Porque no Rio Jordão não se estribe, não se apegue a seu próprio entendimento, se apegue nas coisas de Deus. O profeta está falando para você, muitas vezes está no lugar, ele fala assim: o profeta está falando para você que é para mergulhar no rio. Vamos supor, Tietê, não, Rio Jordão, desculpa. Vamos supor que fosse um rio que tivesse muito, não fosse uma água muito limpa. Você vai mergulhar no Rio Jordão. Não, mas lá os rios são águas limpas, águas cristalinas, maravilhosas. Você vai mergulhar nesse rio. Então, muitas vezes, não sei quanto tempo ele ficou questionando, a Bíblia não informa aqui, mas ele depois acabou cedendo e foi. E mergulhou 7 vezes e ficou curado da lepra. Glória a Deus. Então nós vimos aqui a palavra de Deus que fala muitas vezes: não se estribe no seu próprio entendimento, não se estribe no seu próprio conhecimento, mas na palavra de Deus. Muitas vezes, quantas vezes nós olhamos a palavra de Deus e falamos: mas isso é contrário, não pode ser assim, não pode mudar um pouquinho aqui, não, a palavra tem que ser assim. Não pode ser conduzida no carro de boi, é mais confortável, não tem que levar peso nas costas, não tem que ficar
conduzindo de uma forma ou do outra. Não, você tem que levar nas costas, que é mais agradável, levar a presença de Deus, vocês vão andando. E nós podemos ver também uma passagem que se encontra, né, aqui, acho que é assim, que Davi, quando foi com a arca, depois que Uzá foi fulminado, ele entendeu o plano de Deus. Aí ele se voltou, 2 Samuel 6. Aí depois o versículo que vem, e não quis Davi retirar para si a arca. E Davi se contristou porque o Senhor abrira a ruptura em Uzá e chamou aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. E temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a minha arca do Senhor? E não quis Davi retirar para si a arca do Senhor para a cidade de Davi. Mas Davi levou a casa de Obed-edom, o getita. E ficou a arca do Senhor na casa de Obed-edom, o getita, 3 meses, e abençoou o Senhor a Obed-edom e toda a sua casa. Então avisaram a Davi, dizendo: abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, a cidade de Davi, com alegria. E sucedeu, quando os que levavam a arca tinha dado 6 passos, sacrificava bois e carneiros cevados. Ali veio o entendimento, né? Ali os que conduziam, eles davam 6 passos, conforme davam 6 passos, aí eles sacrificavam um carneiro. Aí entendeu que a arca não poderia ser levada no carro de boi. Aí Davi se alegrou com Deus, e Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor. Estava Davi cingido de um éfode de linho. Então, cada 6 passos que eles davam, levavam, glória a Deus, louvado, era um cordeiro que era. Então aquilo ele aprendeu depois, né? Aí foram os levitas, os sacerdotes, que conduziram a arca, né? Muitas vezes nós perecemos, passamos alguns problemas, porque muitas vezes conhecemos a palavra do Senhor e não colocamos em prática. Eu já vi essa pregação, eu já vi isso, mas não fazemos. Eu já vi esse conselho que o pastor tal lá falou, pregou naquele dia, mas não fazemos. Então Deus, muitas vezes, o inimigo vem nos afrontar, vem nos atacar, e nós sabemos por que isso ocorre em nossas vidas. Por que isso ocorre em nossas vidas? Porque não estamos fazendo da forma que a palavra de Deus, da forma que nós aprendemos, mas não colocamos em prática. Então temos que fazer a vontade de Deus, fazer a vontade do Pai fluir sobre nossas vidas, sobre nossa casa, sobre nossa família, para que tudo vá bem, que as bênçãos fluam em nossas vidas, porque eu e minha casa servimos ao Senhor. Servimos de que forma? Servimos de acordo com a palavra dEle, vivemos a palavra de Deus, porque o Senhor é poderoso. Amém? Vamos colocar em pé, vamos estar orando, agradecendo a Deus, e fica o convite ainda, irmão. O que Deus colocou no meu coração, se prontifica a fazer a vontade do Pai, porque o Senhor nos chamou, nos escolheu para fazer a obra dEle, fazer o nome dEle ser engrandecido através das nossas vidas, para podermos exaltar a esse Deus, fazer esse Deus poderoso ser exaltado através dos nossos lábios, através das nossas vidas. Pediria para a pastora Vera pudesse vir aqui, se alguém tivesse mais pastores, que vai, você está orando por alguns irmãos que estiver necessitando de oração, ou cooperadores, irmãos que cooperam, né, que trabalham juntos, que puderem estar orando também, obreiros, para estar orando pelas pessoas.
Senhor Deus e amado Pai, nós te louvamos, Senhor, nesta noite, pelo teu grande amor, pela tua bondade em nossas vidas, Senhor, pelo teu Espírito Santo, Senhor, que vem revelar em nossos corações, ó Pai. Muitas vezes nós conhecemos, Senhor, a tua palavra, mas não estamos vivendo, Senhor, de acordo com a tua vontade, Senhor. Por isso, ó Pai, perdoa, Senhor. Perdoa nossos erros, perdoa nossos pecados, perdoa nossas falhas, Senhor. Muitas vezes por falta de entendimento, muitas vezes por não fazer, Senhor. Pai querido, derrama a bênção sobre nossas vidas, sobre cada casa, sobre cada família representada nesta noite, ó Pai. Tira, Senhor, ó Deus, tudo que impede, ó Pai, dos seus filhos serem abençoados, ó Pai, prosperar, Senhor, nos caminhos, prosperar em tudo que fizeres, ó Pai, onde colocarem as mãos serão abençoados, a tua bênção virão sobre a vida dos teus filhos, Senhor, serão derramadas sobre a vida, cura, Senhor, as enfermidades, Pai, muitas vezes tem enfermidade que está assolando, Senhor, a vida dos teus filhos, não sabemos, ó Pai, de que forma, ó Pai, ó Deus, tem adentrado na vida dos filhos, o que ocorreu, Senhor, se foi falta de entendimento, conhecimento, não fazemos, ó Pai, ó Deus, o que está se cumprindo o teu chamado, ó Pai, não cumprimos o teu chamado, não fazemos a tua obra, Senhor, que o Senhor nos chamou, Senhor, o Senhor nos escolheu para fazer o teu nome, ser engrandecido através das nossas vidas, ó Pai. Pai, derrama bênção, unção sobre nossas vidas, sobre nossa casa, Senhor, libera as bênçãos, Senhor, Pai, nos dá vitória neste dia, Pai. Pedimos que o teu poder, a tua unção, Senhor Pai, esteja sobre nossas vidas. A cada dia mais termos entendimento da tua palavra, conhecermos mais a ti, Senhor, para poder te agradar, fazer tua vontade, Senhor. Oh, Senhor, nós te louvamos. Te bendizemos nesta noite, ó Pai, e teu poder, Senhor, libera as bênçãos de cura sobre cada vida. Toca nessas enfermidades, Senhor. Não sabemos, ó Pai, ó Deus, o que afronta o corpo físico, ó Pai, mas tu, Senhor, é poderoso, ó Pai. Nós vimos aqui o teu poder, a tua graça, Senhor, sendo liberada sobre essas vidas, ó Pai. Por isso nós pedimos a tua bênção, ó Pai, nesta noite, ó Pai, sobre cada vida, sobre cada membro, Senhor, sobre a nossa igreja, ó Pai, libera as bênçãos, ó Pai. Libera tudo que necessitamos, ó Deus, ó Pai, nesta noite, ó Pai, para a construção, Senhor, do templo, Senhor, para engrandecer o teu nome santo, exaltar, Senhor, pela tua grandeza, pelo teu amor, Senhor. Ó Pai, ministra de cada coração, libera as bênçãos sobre essa vida, ó Pai, e nós te louvamos, te agradecemos, por esse momento na tua presença, Senhor. Muito obrigado, Senhor, obrigado pelo teu Espírito Santo, trazendo, ó Pai, em nosso coração a revelação, Senhor, da tua palavra, Senhor, que muitas vezes nós lemos, Senhor, não entendemos o propósito, não cumprimos, ó Pai, da forma que tem que ser a tua palavra, Pai, ó Deus. Por isso nós te adoramos, te exaltamos, te glorificamos nesta noite e abençoamos cada vida aqui nesta noite, ó Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Senhor.